Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que nós tivemos uma pequena interrupção para os irmãos. Foi um problema na internet, mas em nome de Jesus, eu creio que já passou a instabilidade e nós vamos agora para a meditação da palavra do Senhor. Eu quero convidar os irmãos para nós lermos a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 42. Livro de Jó, capítulo 42. Nós leremos do verso 1 até o verso 6. Livro de Jó, capítulo 42, do verso 1 até o verso 6. Nos diz assim a palavra do Senhor. Jó respondeu ao Eterno: estou convencido, tu podes fazer tudo, qualquer coisa. Nada nem ninguém pode frustrar teus planos. Tu perguntaste, quem é este ignorante que critica meus propósitos se nada sabe? Admito, fui eu. Falei sobre coisas além da minha compreensão. Fiz pouco das maravilhas que estão acima do meu entendimento. Tu me disseste, tenho algumas perguntas para você e quero respostas diretas. Agora confesso, antes eu ouvi falar a teu respeito, mas agora te conheço, pois vi com meus próprios olhos. Por isso retiro tudo o que disse. Sou um miserável e me arrependo profundamente. Perdoa-me. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós acabamos de ler aqui uma suma teológica de todo o livro de Jó. A suma, meus irmãos, é o máximo que se pode tirar de alguma coisa. O livro de Jó, ele traz inúmeras lições. Inúmeras, incalculáveis lições. Mas a maior das lições que o livro de Jó, ele nos traz, está no que Jó disse no verso 1. A tradução que eu li para os irmãos é a tradução da Bíblia, a Mensagem. É uma tradução contemporânea, mais fácil de compreender. Mas nas traduções mais usadas, como a corrigida e a atualizada, está escrito o seguinte: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Meus irmãos, a suma teológica do livro de Jó está nesse verso. Verso 1 do capítulo 42. Mas para que nós possamos entender o que nós lemos aqui, nós precisamos entender o que aconteceu antes. Porque essa oração de Jó, ela é a oração final. Por isso que eu indico aqui, se algum dos irmãos que está conectado nessa noite, nessa reunião, ainda não leu o livro de Jó, todo ele, do capítulo 1 ao 42, eu aconselho que os irmãos o façam o quanto antes. Toda a Bíblia
ela é de suma importância para a nossa vida espiritual. Ser um conhecedor da Escritura é de primeira necessidade para qualquer pessoa que se considera um seguidor de Cristo, que se considera um servo ou uma serva de Deus. E eu aconselho que o quanto antes os irmãos leiam o livro de Jó. Porque o livro de Jó, ele é um livro de sabedoria. E assim como Eclesiastes, que nós já começamos a estudar, e em breve daremos sequência, assim como Provérbios, o livro de Jó, ele traz muitos ensinamentos. E antes dessa oração que Jó faz, o que aconteceu? Por que Jó está se desculpando diante de Deus? Jó está se desculpando diante de Deus porque ele defendia uma tese e quando Deus se revelou a ele, Deus fez cair por completo a tese de Jó. E o livro de Jó não é um livro só de teses de Jó. Existem muitas teses relatadas no livro de Jó. Os irmãos querem um exemplo? A primeira tese que nós encontramos no livro de Jó é a tese de Satanás. Satanás comparece diante de Deus, ao que tudo indica, em uma convenção de anjos. Ao que tudo indica também, os anjos compareceram para prestar conta de algum trabalho, de alguma incumbência que Deus tinha dado a eles. Satanás também está entre esses anjos. Possivelmente Satanás também tenha ido prestar conta de alguma coisa. E aí Deus pergunta para Satanás: tu observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele. E aí Deus dá alguns adjetivos sobre a pessoa de Jó. E a resposta de Satanás foi defendendo duas teses. A primeira tese que Satanás defende é de que Deus precisa comprar a verdadeira adoração. Porque ele responde o seguinte: Jó tem muitos motivos para ser o que é. Jó tem muitos motivos. Tu cercou a vida dele com um muro de fogo. Ninguém toca no que Jó tem. O homem mais rico do Oriente. Um homem que tudo que ele bota a mão dá certo. Tudo que ele faz prospera. Agora tira o que ele tem. E vamos ver se ele não blasfema de ti. A primeira tese de Satanás é que Deus precisa comprar a verdadeira adoração. A segunda tese de Satanás é que todos que amam a Deus amam por interesse. Todos que servem a Deus servem por interesse. Todos aqueles que adoram a Deus pelo que Ele dá e não pelo que Ele é. Satanás expõe a defender essas duas teses diante de Deus. Deus permite, então, que Satanás tire tudo que Jó tem. E não bastasse isso, Satanás continua defendendo essas teses. Deus permite, então, que Satanás, além de tirar tudo que Jó tinha, ele ainda ponha uma enfermidade sobre Jó. Um tumor, um câncer. Então Jó, tomado de câncer, sem nada, sem filhos, sem bem, sem nada, ele começa a se lamentar. E sem entender o que está falando, ele defende a tese de que Deus está contra ele. Que Deus está sendo injusto com ele. Existe a tese da mulher de Jó,
Qual era a tese da mulher de Jó? A tese da mulher de Jó é que a fé de Jó era uma fé burra. Porque ela até compreendia que Jó temesse a Deus enquanto estava tudo bem. Mas de repente Jó perde tudo. A vida de Jó vira um inferno. Aos olhos da mulher de Jó, ela defende a tese de que não fazia mais sentido o temor e a reverência que Deus ainda mantinha, que Jó ainda mantinha com a pessoa de Deus. Há também as teses dos amigos de Jó. As teses dos amigos de Jó, que aliás trouxeram um grande problema para eles no final do livro, porque eles pecaram contra Deus nas teses que eles defenderam. E basicamente as teses que eles defenderam, tentando defender a reputação de Deus, mas com uma fé, com uma religiosidade radical, uma religiosidade extrema, que matava ao invés de dar vida. E tendo visto, meus irmãos, essas teses que nós apresentamos aqui, existe a tese de Eliú, um quarto amigo de Jó, mas esse era o mais jovem, e ele não é repreendido por Deus, mas ao mesmo tempo as teses dele não ajudaram em nada Jó. E ao final de tudo isso, quando Jó cansa de falar e ninguém ouvir, ninguém entender, tudo que Jó falava se voltava contra ele. Aí, por fim, Jó desiste e se cala. Quando Jó se cala, Deus fala. Quando Jó se cala, Deus se revela a ele. E aí Deus se revela e começa esse diálogo que nós vemos Jó respondendo aqui do verso 1 ao verso 6. Deus se apresenta a Jó, já que Jó o estava acusando de ser injusto para com ele. Jó o estava acusando de que Deus tinha se tornado inimigo dele, sem causa, sem motivo, porque Jó verdadeiramente tinha uma vida íntegra. E por não compreender o que estava acontecendo na esfera espiritual, e por imaturidade na fé, Jó acaba falando muitas bobagens. E quando Deus se revela a Jó, Deus não responde nenhuma das perguntas de Jó, Deus não dá nenhuma satisfação a Jó, mas ele faz um monte de perguntas. Foi isso que Deus disse para Jó. Jó, é o seguinte, já que tu está me acusando, eu vou te dar a chance de tu provar que tu está certo. Eu vou te dar a chance de tu defender a tua tese diante de mim. E aí Deus enche Jó de perguntas, de todas as maravilhas da criação, tudo aquilo que acontecia por uma razão, mas Jó não sabia o porquê, quais eram essas razões. Deus expõe a Jó toda a limitação de Jó, muito além das que ele conhecia, porque apesar de Jó desconhecer muita coisa, Jó achava que sabia muita coisa a respeito da pessoa de Deus. E quando Deus se revela para Jó e enche ele de perguntas, e ele não tem condições de responder nenhuma das muitas perguntas que Deus fez. E quando ele conhece a Deus e ele vê que ele não tem como sustentar sua tese diante de Deus, a sua tese cai por terra, seus argumentos caem por terra, e Jó reconhece. Isso que ele revela aqui do verso 1 ao verso 6 do capítulo 42. A primeira coisa que Jó responde: estou convencido de que tu podes fazer tudo, qualquer coisa. E nada e nem ninguém pode frustrar teus planos. Meus irmãos, esta é a máxima que todo crente deve entender. Não existe nada mais importante na minha vida cristã e na tua vida cristã, meu irmão e minha irmã. É entender de uma coisa. É entender que Deus, Ele pode todas as coisas.
Meus irmãos, eu peço perdão, tivemos uma interrupção, mas eu dizia que Jó, ele se apresenta diante de Deus e ele chega ao entendimento muito importante que todos nós devemos entender. É que Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas e tudo o que Ele quer. E que Ele não deve satisfação a ninguém. Porque Ele é Deus. Tem um porquê dele fazer todas as coisas. Existe até uma frase de que se nós entendêssemos Deus, Ele não seria Deus. E isso é verdade, meus irmãos. Se nós entendêssemos Deus, o Deus que nós entendíamos era semelhante a nós, a criatura. E Deus não é criatura, Deus é criador. É por isso que nenhuma tese de nenhuma criatura, ela permanece firme e ela é sustentável diante de Deus. Porque nós somos seres limitados. As teses de Satanás foram derrubadas por terra. Todas as demais teses do livro de Jó, humanas, foram derrubadas por terra. Porque Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele tem os seus desígnios, Ele tem os seus decretos, Ele sabe os porquês das coisas. Aquilo que muitas vezes nós não conseguimos entender. Então, por isso que eu defendo isso. Que esta é a máxima que todo crente, que todo servo, que toda serva de Deus deve entender. É que Deus pode todas as coisas. Uma vez que ele entende isso, ele entende que os planos e decretos de Deus não podem ser alterados. Não serão alterados. Mesmo que para isso, Deus precise frustrar os nossos planos. Quantas vezes, meus irmãos, planos que nós fizemos não deu certo? E nós ficamos decepcionados. Alguns até hoje a gente não entende por quê. Outros nós entendemos porque foi um grande livramento que Deus nos deu na nossa vida. Mas independente de nós entendermos ou não o porquê nossos planos foram frustrados, nós precisamos saber que o mais importante é que os planos de Deus não são frustrados. E se nós estamos em pé na presença de Deus ainda hoje, é porque os planos de Deus não são frustrados. Deus, na sua eternidade, na sua soberania, nos escolheu. E Ele vai, em nome de Jesus, nos conduzir até o fim. Mas muitas vezes Ele vai fazer o que fez com Jó. Além de frustrar os nossos planos, Ele ainda vai nos levar a encarar os nossos medos. Tem uma passagem do livro de Jó que Jó diz assim: tudo o que eu tinha medo que me acontecesse, me aconteceu. Deus vai nos levar a enfrentar os nossos próprios medos em alguns momentos da nossa vida. Olha o que Jó falou. Tu perguntaste, Deus perguntou para Jó, quem é este ignorante que critica meus propósitos se nada sabe? Admito, aqui é Jó respondendo, fui eu. Falei de coisas além da minha compreensão. Eu fiz pouco das maravilhas que estavam acima do meu entendimento. Meus irmãos, quando nós não entendemos, quando nós temos uma visão superficial de Deus, uma visão mais religiosa do que bíblica, muitas vezes nós falamos bobagens. Nós falamos muitas bobagens. Nós esquecemos de um dos conselhos de Salomão. Salomão nos aconselha em Eclesiastes 5, que diante de Deus sejam poucas as nossas palavras, porque Deus está no céu e nós estamos na terra. Deus está em uma outra dimensão. Deus vê e conhece todas as coisas. Então nós devemos nos resguardar muitas vezes de emitirmos nossa opinião, porque às vezes nós somos levianos. Diante de Deus, meus irmãos, devem ser poucas as nossas palavras. E Jó entendeu isso.
Quando Deus se revelou a Jó, que Jó não conseguiu sustentar nenhuma de suas teses diante de Deus, ele reconhece. Meus irmãos, às vezes a nossa visão superficial de Deus nos leva a falar demais. Como eu já disse aqui. E quando nós temos um encontro de verdade com Deus, que nós começamos a conhecer a Deus, o Deus da Bíblia, não o Deus da religiosidade das pessoas, ou o Deus segundo as lentes da denominação que nós estamos. Não, o Deus que a Bíblia nos revela quem é. Quando nós nos encontramos com este Deus, através da sua palavra, a nossa vida muda. E nós passamos a ter vergonha, muitas vezes, de muitas palavras que nós dissemos. Nós passamos a ter vergonha de muitas coisas que nós fizemos, que feriam a santidade de Deus. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós fazemos muitas coisas que ferem a santidade de Deus. Às vezes nós levamos aquilo, nós não vemos maldade, porque nós não temos ainda um grau de espiritualidade, um grau de experiência com Deus. Mas quando nós encontramos, quando nós conhecemos verdadeiramente quem é Deus, nós temos uma posição semelhante à de Jó. Senhor, eu sei que o Senhor pode tudo e nada pode ser, nenhum plano do Senhor vai ser frustrado. Nenhum pensamento do Senhor pode ser impedido. Olha o que ele diz, tu me disseste, Deus falando com Jó, tenho algumas perguntas para você e quero respostas diretas. Aí Jó responde, agora confesso, antes eu ouvi falar a teu respeito, mas agora te conheço, pois vi com meus próprios olhos. Meus irmãos, enquanto o nosso conhecimento sobre Deus for teórico, nós vamos tropeçar em muitas coisas. Mas Deus nos levará a viver experiências amargas muitas vezes, para que Ele possa se revelar completamente a nós. É quando Deus muitas vezes precisa nos tirar da zona de conforto. Porque às vezes se Deus não mexer nas bases em que está estruturada a nossa vida, se Deus não revolucionar a nossa vida, não virar a nossa vida de cabeça para baixo, nós não vamos conhecer Deus na sua plenitude. Dentro daquilo que é possível, uma criatura conhecer a Deus. Deus fez uma revolução na vida de Jó, para que ele alcançasse esse entendimento que nós estamos lendo aqui. E aí, por fim, ele conclui o seguinte, por isso eu retiro tudo o que eu disse. Sabe o que quer dizer isso, meus irmãos? Retirar tudo o que disse? É quando nós chegamos diante de Deus e nós pedimos perdão para Deus. Senhor, perdoa. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, aquela bobagem que eu falei. Perdoa, Senhor, por misericórdia. Quantas bobagens, meus irmãos, nós falamos em nome de Deus? Às vezes, por quê? Por causa de não conhecer o Deus da Bíblia. Nós conhecíamos o Deus que é a denominação que nós estávamos pregando. Nós íamos pelas lentes da instituição religiosa que nós pertencíamos. E quantas bobagens nós repetimos em nome de Deus, que depois, quando nós acordamos para a realidade, que nós fomos conhecer Bíblia, o Deus da Bíblia, quem é Deus, nós nos envergonhamos. Quantas pessoas nós machucamos em nome de Deus, como os amigos de Jó machucaram a Jó, por causa da religiosidade impregnada na nossa vida. Quantas pessoas nós ferimos? Quantos familiares? Quantos filhos nós ferimos por causa daquela religiosidade? Achando que estava fazendo, que estava defendendo a Deus, que estava defendendo a obra de Deus. Quantas vezes nós fomos tropeços para tantos irmãos na fé? É por isso que quando Deus se revela e quando nós conhecemos a Deus de verdade, nós não temos outra coisa a fazer a não ser pedir perdão. É isso que Jó fez. Por isso reitero tudo o que disse, retiro tudo o que disse. Eu sou um miserável e me arrependo profundamente. Perdoa. O resumo da nossa vida com Deus é isso, meus irmãos. É arrependimento e reconhecimento de que nós não somos nada e que Deus é tudo. E o nosso ego cada dia mais diminuindo.
eu encerro por aqui. Quero compartilhar ainda um último louvor. E quero, antes de compartilhar esse louvor, encerrar essa reunião orando juntamente com os irmãos. Pai eterno, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Pai eterno, louvado seja o teu nome. Abençoa a nossa vida, Senhor, fortalece a nossa fé, a nossa visão de quem é o Senhor. Nos leva, Senhor, a estudar a tua palavra para conhecermos verdadeiramente quem tu és. E que possamos ser tomados pelo amor do Senhor. E que possamos ser bênção e não tropeço para aquelas pessoas à nossa volta. Que as nossas atitudes venham condizer com a santidade de Deus. Pai bendito, em nome de Jesus, abençoa cada família aqui conectada. E a todos os irmãos que recebem as nossas transmissões. Em nome de Jesus.